Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas do nosso módulo 2 de Sistemas Operacionais. Reitero sempre a necessidade de verificarem o nosso material que está em nossa sala de aula virtual, que complementa o que é aqui apresentado. Então vamos lá, vamos à nossa aula número 9, correspondente ao nosso módulo 2 sobre tecnologia RAID. Vamos à nossa videoaula. RAID significa Redundant Array of Independent Disks, ou conjunto redundante de discos independentes. Tecnologia que possibilita o aumento de desempenho dos discos rígidos, bem como a melhoria da segurança e confiabilidade de toda a rede. Um arranjo RAID é um meio de se criar um subsistema de armazenamento que é composto por vários discos individuais com a finalidade de ganhar segurança, redundância de dados e desempenho. RAID é baseado em hardware, o mais utilizado, não dependente do sistema operacional, pois estes enxergam RAID como um único disco de grande capacidade. Ele utiliza controladoras proprietárias e o gerenciamento é feito sem a necessidade de utilizar um processador. A inicialização é feita pelo BIOS da placa-mãe e oferece um tratamento de erros mais eficiente. O RAID por hardware é a maneira mais eficiente de implementar matrizes de discos rígidos e qualquer sistema operacional pode reconhecer uma matriz desse tipo, como se fosse um HD simples. Também podemos encontrar o RAID baseado em software. É um sistema mais lento, possui maiores dificuldades de configuração e é dependente do sistema operacional para ter um desempenho satisfatório. Ele também depende do processamento da máquina onde é utilizado. Apresenta, de toda forma, um baixo custo, porque nenhuma placa adicional ou mesmo um componente on-board que faça parte dos seus requisitos seja necessário. É preciso apenas um sistema operacional que dê suporte a essa tecnologia. Por exemplo, sistemas comerciais como Windows ou Linux têm suporte. Entretanto, não é muito utilizado, apesar do custo menor em relação ao baseado em hardware, que se torna bem mais eficiente. Temos aí as duas versões, onde o sistema controlado por uma placa controladora e também uma placa controladora baseada em RAID. O software baseado em RAID utiliza uma controladora própria do equipamento, não há necessidade de modelos adicionais, de funções adicionais. Já com o hardware baseado em RAID, é necessário introduzir a figura da placa controladora que vai facilitar esse tipo de operação. Os discos RAID podem ser divididos, subdivididos em partições. A primeira estrutura, a estrutura básica, o disco básico, é um disco comum que é subdividido em até 4 partições primárias, aquelas que dão suporte ao boot, ou em 3 primárias e uma estendida. A parte estendida é subdividida em unidades lógicas. E um disco básico não dá suporte a RAID por software. O segundo, disco dinâmico, é uma exclusividade dos sistemas operacionais baseados no Windows. Somente sistemas operacionais conseguem reconhecê-lo. Um disco dinâmico é subdividido em volumes ao invés de partições. Não há limites quanto ao número de volumes que podem existir em um disco dinâmico. Com ele, podem ser criadas matrizes de RAID por software. Diferenças e benefícios. No disco básico, nós temos ele usado para criar espaço segregado para organizar dados. Pode ser dividido em até 4 partições primárias ou até 3 partições primárias e uma partição ampliada. Já o disco dinâmico é usado para criar volumes que abrangem vários discos. Não há limite para o número de volumes por disco. Pode-se criar discos tolerantes a falhas e garantir a integridade dos dados no caso de falha de hardware. Veja que sua aplicação está restrita a sistemas operacionais do Windows. Pode-se converter um disco de armazenamento básico em disco dinâmico a qualquer momento sem perda de dados. Os discos dinâmicos são associados aos grupos de discos. Os grupos de discos ajudam na organização de discos dinâmicos.
Cada disco contido em um grupo de discos armazena réplicas dos mesmos dados de configuração. O sistema operacional inicializa o disco como uma unidade de grupo de disco e uma cópia da configuração do grupo de discos atual. As partições existentes no disco básico tornam-se, então, volumes. O processo contrário, ou seja, a reversão para disco básico, a estrutura e os dados não são mantidos e será necessário fazer um backup dos dados antes dessa reversão. Então, muito cuidado. Volume simples é equivalente à partição do disco básico. Todas as partições são convertidas para volume simples depois que o disco se torna dinâmico. No volume estendido, ou expanded, pode conter espaço em disco de até 32 HDs. Os dados são gravados preenchendo espaço em disco do primeiro HD, depois do segundo e assim por diante. Por essa razão, não há grande melhoria de performance. Já no volume distribuído, ou stripped, os dados são gravados em tiras, strips. Um volume stripped pode conter de 2 até 32 discos. E o outro, volume espelhado, o volume stripped com paridade, é a implementação por software. Volume simples contém espaço em um único disco. Pode ser criado somente em discos dinâmicos. Possui menos restrições do que uma partição de disco básica. Pode usar sistemas de arquivos do tipo NTFS, FAT ou FAT32. Pode ser ampliado se for formatado como NTFS. No volume estendido, nós temos um disco dinâmico, que possui um determinado volume, e outro disco dinâmico combinado em um volume lógico, ampliando essa capacidade. No volume distribuído, o espaço livre é combinado em um volume lógico e os dados gravados por todos os discos em unidades de 64 KB, estabelecendo assim todo o volume distribuído em ambos os discos. Também temos os arranjos específicos RAID, começando pelo básico, o RAID 0, onde 2 ou mais discos rígidos são agrupados. Os dados são gravados distribuindo-se a carga entre os discos, que fazem parte de uma matriz, geralmente blocos de 32 KB ou 64 KB de dados. Não é um método muito seguro, já que se um participante da matriz falhar, todos os dados serão perdidos. No entanto, é o mais rápido, pois a leitura e gravação são distribuídas. O seguinte, o arranjo RAID 1, também chamado de espelhamento. Um dos discos serve de espelho para o outro. Tudo que é gravado em um dos discos é gravado no outro. A leitura dos discos é acelerada, já que temos 2 discos lendo ao mesmo tempo, o mesmo arquivo. É uma forma bem segura, mas também mais cara, sendo que apenas 50% do espaço disponível é aproveitado. RAID 2. Adapta esse mecanismo de detecção de falhas em discos rígidos para funcionar em memória. Todos os discos da matriz ficam sendo monitorados pelo mecanismo. Atualmente é pouco usado, uma vez que praticamente todos os discos rígidos novos já saem de fábrica com o mecanismo de detecção de falhas implantados. RAID 3. Os dados são divididos entre os discos da matriz, exceto um, que armazena informações de paridade. Através da verificação dessa informação de paridade, é possível assegurar a integridade dos discos nos dados em caso de recuperação. Vejam no exemplo que os discos 0, disco 1, disco 2 e disco 3 possuem informações de paridade cruzadas entre si. RAID 4. Divide os dados entre os discos. Um é exclusivo para paridade. A diferença do RAID 4 e o RAID 3 é que, em caso de falha de um dos discos, os dados podem ser reconstruídos em tempo real através da utilização da paridade calculada a partir dos outros discos,
sendo que cada um pode ser acessado de forma independente. RAID 5 é considerada a melhor relação custo-performance e segurança. Entretanto, há necessidade de, no mínimo, 3 discos. As informações de paridade são gravadas em cada disco de tal forma que, se um dos integrantes da matriz falhar, as informações nele contidas podem ser reconstituídas. A performance de leitura é a melhor entre os arranjos, pois as informações estão distribuídas entre 3 ou mais discos. RAID 6, semelhante ao RAID 5, mas com uma proteção de segurança a mais, por um bloco de paridade extra, usando o dobro de bits de paridade e garantindo a integridade dos dados. RAID 10, o RAID 1 mais 0, ou 0 mais 1. É a combinação híbrida dos discos espelhados RAID 1 com a segmentação de dados RAID 0. Os dados são divididos entre os discos para melhor rendimento, mas também utilizam outros discos para duplicar as informações. RAID 50, ou RAID 5 mais 0. Trata-se de um arranjo híbrido que usa as técnicas de RAID com paridade RAID 5 em conjunto com a segmentação de dados RAID 0. É essencialmente um arranjo com as informações segmentadas através de 2 ou mais arranjos. Como em outros arranjos RAID, com paridade, a reconstrução de um disco falho gera um impacto no desempenho do programa. RAID 60, ou RAID 6 mais 0. Uma matriz RAID 60 combina o verticalmente stripping de nível RAID 0 com a paridade distribuída dupla de RAID 6, a qual é uma matriz RAID 0 distribuída pelos RAID 6. Vejam que é um sistema de dupla paridade mais o stripping, o que melhora bastante também as questões de segurança e recuperação das informações. RAID 100, ou 10 mais 0, ele é implementado utilizando uma combinação de software e de hardware, ou seja, implementa-se o RAID 0 via software sobre o RAID 10 via hardware. É um dos arranjos mais complexos e também um dos mais caros que podemos ter em termos de desenvolvimento, em termos de arranjo RAID. Fazendo um resumo desses arranjos, temos aí do nível 0 ao nível 6, onde no nível 0 a técnica é fracionamento em blocos, com um mínimo de 2 discos, aplicação de alta performance, porém sem redundância. Com o RAID 1, temos o espelhamento, mínimo de 2 discos, alta disponibilidade e performance, implantação simples. No RAID 2, fracionamento em bits e monitoramento em RAM, no mínimo 2 discos, alta performance e disponibilidade, mas sem uso comercial. Nível 3, fracionamento em bytes, disco de paridade, pelo menos 3 discos, alta performance e disponibilidade, menor custo. Nível 4, fracionamento em blocos, múltiplos I/Os, disco de paridade, no mínimo 3 discos, processamento de transições com alta disponibilidade, alta taxa de leitura, baixo uso comercial, porém. RAID 5, fracionamento em blocos, múltiplos I/Os, disco de paridade independentes, no mínimo 3 discos, processamento de transições de alta disponibilidade, alta taxa de leitura. E no nível 6, fracionamento em blocos múltiplos I/O, múltiplos discos de paridade independente, mínimo de 4 discos, processamento de transições e alta disponibilidade, alta taxa de leitura, baixo uso comercial. Fazendo-se um resumo dos arranjos RAID mais utilizados, temos aí o RAID 0 com 2 HDs de 2 TB, ou 3 HDs de 2 TB, ou 4 HDs de 2 TB. O RAID 1 mais usado é 2 HDs de 2 TB, com 1.86 TB disponível. RAID 5, 3 HDs e 4 HDs. RAID 6 a partir de 4 HDs. E RAID 10 também a partir de 4 HDs.
Vejam que são os números de HD, a capacidade de HD, podem mudar conforme a implementação, conforme o arranjo feito, dependente do hardware. Esses valores são considerados valores mínimos. E aqui nessa tabela mais completa é possível ver todas as configurações, né, os modelos todos, de uma maneira bem mais expandida, desde toda a performance de leitura, performance de escrita, proteção de dados, enfim, um detalhamento maior das configurações dos arranjos RAID. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo que nós apresentamos. Lembrando sempre a necessidade de verificarem o material que se encontra em nossa sala de aula virtual, que complementa o que foi aqui apresentado. Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e aguardo até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Até lá!